Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje eu tô aqui para dar continuidade à nossa série Consciência Negra para trazer uma pessoa especial, uma pessoa preta, que é o William, um conhecido, um amigo de longa data. Nos conhecemos aí desde a infância, estudamos juntos, compartilhamos a companhia um do outro, churrascos, festas, faz parte da minha vida até hoje. E nesse momento ele está aqui para falar sobre as experiências e a visão, a lente de mundo que ele tem como um homem negro e qual a trajetória que ele teve, como que ele fez para estudar, o que ele conquistou, quais foram as dificuldades que ele teve, como que ele vê a questão de raça, de cor no mundo que a gente vive. E para bater esse papo, para vocês ouvirem diretamente desse convidado especial, recebo aqui o William. Obrigado, meu velho. Agradeço aí Imagina, a presença, a moral, a disponibilidade de estar aqui. Uma honra, cara. Obrigado. Uma honra, um privilégio. Realmente, muitos anos de amizade. Muitos anos, né? Muitos anos. É isso aí. Ensino fundamental, né? Antes, primário. Primário. Eu fiquei tentando resgatar. Quando foi o primeiro contato? Eu fiquei na dúvida se era Prudente de Moraes, João Koch. Foi final de Prudente ali, início do João Koch, que pra E quem não conhece, de Dom Bosco. escolas da região do Bom Retiro, que foram onde a gente estudou período integral, muitos anos juntos. Verdade. Isso aí, William. Essa série Consciência Negra é um espaço importante que a gente quer utilizar para você compartilhar suas vivências, falar um pouco para nossa audiência de perspectivas de várias frentes, só que com o olhar de um homem negro. E aí eu gostaria que você compartilhasse, antes de falar um pouquinho de temas específicos, fala um pouquinho para nossa audiência quem você é, o que você faz, para eles conhecerem o William Couto. Não, falo sim. Primeiro, agradecer novamente, né? Um privilégio estar aqui do seu lado. Acho que privilégio é meu. Um tema incrível. Acho que é uma semana maravilhosa aí, um mês, né? Que você vem abordando esses assuntos. Tive o privilégio de ver os colegas anteriores. Realmente, o podcast está num nível muito alto. Sou William Couto, marido da Lilian, pai da Sofia, filho da dona Vilma, do seu Raimundo. Eu tenho 38 anos de idade. Atualmente eu sou um auditor contábil externo. Começo minha trajetória ali meados de 2000, um pouco mais para trás ali, desde os 12 anos eu trabalho, né? Então eu já passei por muitas demandas ali de trabalho. Brinco ali que estou disputando pau a pau ali com o seu Madruga. O seu Madruga tem muitos empregos, teve, né? Eu tive também, então... Eu trabalhei em Lava Rápido, eu trabalhei em feira, eu trabalhei em cozinha industrial, trabalhei em gráfica, assim, desde os 12 anos eu fui trabalhando. Eu vendi bebida no AMB, eu trabalhei em farol, vendendo bala, vendendo água, e eu me orgulho muito, porque... Cara, essa parte eu não sabia. Sim. Mas eu me orgulho muito porque, assim, primeiro eu sempre busquei trabalhar. Foi algo que eu perdi do meu pai ali. São coisas que eu lembro com muita firmeza ali, das características do meu pai. E hoje eu poder dizer onde eu tô, onde eu cheguei, tudo que eu consegui buscar, com muita sorte. Eu tive muitos anjos na minha vida, sempre usei essa expressão. Não teria como estar hoje aqui nessa cadeira se não fosse muitas pessoas, assim. Então, aquele perigo ali de às vezes a gente achar, não, quem quer vai atrás, é só se esforçar, a gente... muitas das vezes foram sortes, muitas vezes foram anjos que a vida colocou. Tem a questão de você ser perseverante, não desistir, cair, levantar, mas ter as pessoas ali que te estendem a mão, que te abrem uma porta, te dá uma oportunidade é muito importante. Então, esse é o resumo aí, falando um pouquinho do William para você. Ô William, quando você fala de trabalho em vender bebida, vender bala, essa busca e incentivo que você sempre teve de um trabalho honesto, porém trabalhos que não são muitas pessoas que estão dispostas a fazer, por questão de preconceito, por questão de segurança, risco, entre outras coisas. E é nítido o estímulo e o olhar para o trabalho honesto por conta dessa trajetória. O que fez você se motivar a estudar, a se preparar
para hoje você trabalhar na área da auditoria e ter saído dessa área operacional, que é um trabalho importante, digno, de grande valor, mas infelizmente, como você comentou, de sorte, e no off a gente estava conversando de pessoas que te incentivaram, que te apoiaram, nem todo mundo tem sorte de ter pessoas assim, e nem todo mundo consegue ter a oportunidade de ter estímulo ou de ter algum momento despertar de curiosidade para buscar aprender e olhar as mesmas coisas de forma diferente, e esse olhar proporcionar uma mudança de vida, ou pelo menos gerar maior desconforto para essa pessoa buscar uma condição diferente. Não é uma questão de julgamento de ruim ou boa. Faz todo sentido. O que fez mudar? O que aconteceu na sua vida para você pegar toda essa base, trabalhar lá na cozinha industrial? Eu lembro que você comentar de lavar panela, por exemplo. Mas um trabalho digno, porém é um trabalho que muitos não se dispõem a fazer. Exatamente. O que toda essa trajetória, esse conjunto fez você olhar e falar assim, eu vou para uma faculdade, eu quero um trabalho onde eu utilize mais o intelecto? Teve isso? E o que te motivou? Qual foi o despertar para isso? Sensacional. Sem sombra de dúvida, sua pergunta é incrível, cara. Assim, é uma régua muito maluca, assim, de explicar, mas tentarei ser breve, prometo. Eu começo nesses trabalhos braçais, então ali eu lembro do meu primeiro trabalho. Você fala assim, poxa, faça uma cronologia. Eu começo trabalhando em obra, ali no bairro mesmo, ali da Brasilândia, né? Eu sou da Brasilândia de São Paulo, hoje moro na Parada Inglesa, na zona norte de São Paulo, mas tenho muito orgulho que a minha origem é a Brasilândia, né? Um bairro periférico da Que é zona onde sua norte mãe de São mora Paulo. até hoje. Positivo. Até hoje ela segue lá nesse bairro. E o que acontece? Por ser um bairro periférico, de rua em rua você encontra, né? Às vezes precisa colocar 2 metros de areia para dentro, você precisa descer um milheiro de bloco de um caminhão. E isso desde pequeno ali, com meus 12, 13 anos, eu já, cara, se me der 10 conto, eu vou descer esses tijolos aí para você. Se me pagar, eu tiro esse entulho aí da sua calçada. E aí eu fui buscando. E logo depois eu consegui uma oportunidade na feira, com um cunhado que trabalhava na feira, namorava minha irmã. Eu consegui ter uma oportunidade de ir. Trabalhei no Ceasa por um longo período e eu fui seguindo, Marcelo, fui seguindo, né? Então, vendo a experiência do meu pai, vendo meu pai como exemplo, meu pai, ele morre quando eu tinha meus 10 anos, né? Muito cedo. Mas eu lembro ali do contexto do trabalho. Então, de algumas coisas que eu lembro vagamente ali do meu pai, isso me marcou muito. Ele trabalhava assim, ele tinha também as questões particulares, os defeitos, como todo ser humano, mas trabalho. Então, isso me enraizou muito. E eu fui trabalhando ao longo desses períodos. Quando eu entro ali na fase da adolescência, com 14 para 13 anos ali, até arrisco dizer ali 12 anos, eu começo a andar com uma galerinha da capoeira. Eu começo a andar, já estudávamos juntos no Instituto Dom Bosco, é uma escola aqui da Zona Norte de São Paulo, Tiradentes ali, acho que é Zona Norte ali. E aí eu começo a conhecer o Alex, começo a conhecer uma série de pessoas. E essas pessoas, o nosso colega em comum, ele tinha esse viés, né? De, cara, a gente não pode se contentar com esse tipo de trabalho, a gente não pode se contentar em achar normal trabalhar numa gráfica ou trabalhar numa mecânica, e exemplos reais que eu trabalhei nisso mesmo. Só que o Alex tinha um diferencial. Ele fez um comentário muito similar ao seu. Ele não apontava, desprestigiando o que eu fazia. Ele deixava sementinhas, tipo assim, cara, mas e por que não vai por ali? E por que você não tem isso daqui? E isso, já vou conectando mais próximo dos anos que estamos hoje, a galera que eu andava entrou na faculdade. A gente termina o ensino fundamental, já engata o ensino médio, termina o terceiro colegial, todos eles já vão para a faculdade. E eu tinha essa resistência, cara. Eu não tinha. Se você falasse assim, cara, você termina o terceiro ano do colegial, o que você faz? O antigo, né? Hoje em dia tem nono ano, tá? Eu não nem acompanho mais. Mas o que você faz ali no terceiro ano? Cara, eu não tinha esse desejo, essa intenção. Meu plano era, cara, eu preciso encontrar um trabalho registrado, que me remunere de maneira adequada e vamos seguir a vida. Eu não tinha esse anseio do estudo. Só que eu sempre gostei de números, sempre gostei de matemática e, cara,
quando o Alex entra na faculdade, os nossos amigos em comuns entram na faculdade, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, por que não tentar? Então, eu conectaria, sem sombra de dúvidas, as pessoas que eu convivi à época. Esses são exemplos de pessoas que eu denomino como anjos, assim, e nunca foram invasivas, nunca foram de apontar o dedo, olha, você não tá indo para a faculdade com a gente, olha, você continua trabalhando, na época quando eles vão para a faculdade, eu não vou. E a gente tinha diferença, né? Eles estavam no terceiro ano, eu estava no segundo, e eles terminam e vão. E eu fico. E aí eu termino o terceiro ano, eu não engato, eu paro. Tanto é que eu começo a faculdade com 23 anos. E eles já emendam ali com 18, 19 e vão embora. Eu também emendei. Eu lembro um episódio, a gente tem vários amigos em comuns. Eu não lembro se foi o Alex ou se foi outra pessoa, a gente tava falando e o William e tal. Eu lembro que alguém comentou, pô, o William não quer saber estudar. Foi. Eu tenho essa lembrança e... Por quê? Porque eu e mais uma galera, a gente engatou na faculdade. Eu terminei com 17 para 18 a escola, com 19 eu tava na faculdade, com 22, que foi a época que você entrou, eu tava me formando. Então, eu não. Quase 23, mais ou menos. Eu termino o ensino médio e eu me lembro claramente, tá? Na época eu já estava em serviços braçais, então eu entro como um jovem aprendiz numa cozinha industrial de grande porte aqui no Brasil, e aquilo ali para mim era, cara, cheguei onde eu queria. Só que, olha que curioso, os próprios cozinheiros, as próprias pessoas que trabalhavam na parte de dar os alimentos para os cozinheiros ali no estoque, na expedição, falavam, cara, mas você é muito novo, você vai parar aqui mesmo? Eles mesmos me provocavam. Eles falavam, cara, nós estamos aqui como cozinheiro, um é cozinheiro-chefe, outro é cozinheiro júnior, mas a gente não teve as oportunidades que você tão jovem poderia ter. Só que para mim aquilo ali era, cara, eu tava bem. E aí ver os colegas indo, eu, putz, mas será que é possível? E aí eu começo a criar isso na cabeça de será que dá? Será que é possível? E aí é onde que eu tento uma oportunidade numa faculdade. Tinha um plano bem bacana ali na questão de você ser bolsista, consegui entrar e montei um baita de um plano, assim, financeiramente é algo que eu herdei do meu pai também com números, ele ia muito bem, economicamente ele era bem organizado, e aí eu montei um plano, 6 meses, Marcelo, não esqueço isso eu tenho muito claro na minha cabeça, eu tinha 6 meses para conseguir alguma oportunidade em contabilidade, e eu não tinha experiência nenhuma em escritório, então eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu começo nessa faculdade na São Judas em 2011 e, de novo, os anjos que apareceram na vida, né? A gente tinha um professor de economia chamado Dat, o sobrenome, e ele me ajudou demais. Ele via ali uma pessoa que destoava um pouco da sala. Minha sala, conectando ao tema do nosso podcast, não tinham muitos negros, né? E a São Judas, à época, era as épocas de boa reputação aqui, não que hoje não seja, mas no final, assim, eu era um dos poucos negros da sala retinto. Acho que nós éramos em 3, 4. E eu, por algum motivo, ele, cara, como se tivesse me adotado ali mesmo, sabe? Ele queria me ajudar. Ele pediu meu currículo, ele sabatinou meu currículo. Cara, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. E o Dati era um professor, já um senhorzinho, cabeça branca, muito gente boa, engraçado, fanfarrão. Mas ele tinha um cuidado e algo que me marcou muito, infelizmente, o Dati faleceu, né? Ele já tinha uma idade, viveu por muitos anos depois que eu me formei, mas eu sentia que ele tinha um cuidado, ele tinha um desejo. Eu tinha que arrumar um trabalho na contabilidade. E ele não deixava eu desistir, ele todo dia me perguntava. Todo dia, ele era um professor na São Judas de grande nome, né? Assim, muitos anos de São Judas. E, cara, ele ia me aguçando, e aí um belo dia chegou a minha oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa de telefonia no Brasil, uma das 4 maiores, e aí eu começo como estagiário de auditoria. E aí você fala, puta, que bacana, e aí você sabia o que você ia fazer? Imagina, nem sabia o que eu ia fazer. Eu sei que eu entrei na vaga, consegui a vaga. Mas o que eu ia fazer, eu não tinha a mínima ideia. Ainda não era atuar em grande dedicação com contabilidade. Mas eu fazia inventários de estoque. Então eu comecei no ano de 2011 a rodar os grandes shoppings do país, fazendo inventários de telefones e chips
nas lojas dessa empresa de telefonia. E aí deslanchou. Aí foi. Aí depois que eu entro em metade de 2011 nessa empresa, aí eu nunca mais parei com a auditoria. Legal. Quando você fala dos poucos negros na sala, é algo que, olha que interessante, a gente só enxerga algumas coisas quando a gente sabe que essas coisas existem. É mais difícil a gente enxergar contextos que a gente não consegue idealizá-los. O que eu quero dizer com isso? Até eu começar a refletir mais, ser estimulado por alguns amigos, a ler um pouco sobre questões raciais, eu não prestava muita atenção em algumas coisas. E achava que eu não sou retinto igual você, e já vamos falar um pouquinho sobre isso, mas dentro do grupo das pessoas negras existem os de pele mais clara e existem os de pele mais escura, assim chamados retintos. E existe uma diferença também da percepção do próprio preconceito. Quanto mais escura a pessoa é, mais retinto, tende a ela sofrer mais mazelas de forma mais acentuada em relação ao racismo estrutural, ao preconceito, oportunidades, entre outras. E quando eu passei a perceber, a reparar isso, quando eu tinha a oportunidade de ir em um restaurante diferente, um pouco mais refinado, e aí eu percebia que era eu numa mesa e as pessoas que estavam servindo, o manobrista, o segurança, e aí você começa a perceber que a pergunta no supermercado de onde fica tal produto em qual gôndola não é porque você é sorridente, cara de simpático, é por um vínculo de uma imagem que remete você a uma pessoa que está no lugar de servir e nunca quis ser servido, entre outras coisas, que a lista é gigantesca, não termina. E eu só passei a perceber isso quando começaram a me alertar, quando eu comecei a me interessar um pouco mais sobre o assunto. E aí, William, tem um lugar que a gente tem que tomar cuidado, a gente, todas as pessoas pretas também que estão olhando, geralmente as pessoas que ascendem, e ascender não é andar de Ferrari e morar na Berrine. Ascender é evoluir em relação à vida que você tinha e estar em constante evolução e desenvolvimento. Geralmente as pessoas que ascendem com muita luta, com muita persistência, tempo que saem um pouco de algumas estatísticas, elas tendem, não são todas, mas elas tendem a achar que os demais, que quem não consegue é porque faltou luta e faltou dedicação. Então, quando você faz um comentário de que, além da sua dedicação, você falou, eu tive muitos anjos, eu tive muita sorte, eu penso também igual. Eu fui muito sortudo nas pessoas que me cercaram e me cercam até hoje. Mas nem todo mundo tem essa luz de ter pessoas ao redor para incentivar faculdade, leitura, cara. Ao invés de você trocar de carro, por que não colocar sua mãe no convênio, trocar um sofá? Tem coisas que são mais prioridades. Dependendo do seu círculo social, das suas amizades, você tem pessoas que têm esse estilão de provocar um pouco mais. E aí que tá o ponto. Quem não tem esses pares ao redor para provocar e acaba não conseguindo enxergar isso, é porque ela não fez esforço? Exato. É um tema complexo, né? É Sim. porque ela não fez esforço, porque a tendência de quem chega, evolui com muita luta, é achar assim, ó, não evoluiu, o cara tá lá no operacional, assim, encostado, não quer saber de estudar, o cara não quer saber de nada. Mas espera aí, de onde que essa pessoa partiu? E aí não é uma linha de defender, de romantizar o vitimismo e a pobreza de espírito. Não é isso. É um olhar de... Cara, ela tem um círculo diferente. E quando você fala lá atrás dos amigos, da galera impulsionando você a fazer uma faculdade sem desmotivar você estar dedicado ao seu trabalho ali, você tem uma influência do ambiente ali. Sim. E aí a gente começa a ver o quanto que o ambiente é poderoso. Muito, muito, Marcelo, porque você fez comentários muito pertinentes. Eu não tenho vergonha de assumir isso. Por muitos anos,
Ali hoje eu tô com 15, eu vou completar o ano que vem 15 anos na área de auditoria, né? Desde 2011 até 2026. Por muitos anos ali no início, dizer ali seus 4, 5 anos, eu tinha essa fala. E por algum momento eu tinha na cabeça que todo mundo tinha condições de levantar 5 da manhã, se arrumar, pôr um terno, gravata, sair lá do extremo da Brasilândia, ir para uma Avenida Paulista e fazer acontecer. E eu falava isso com muita contundência, tá? Não era algo assim, eu penso assim e vou guardar. Eu sempre fui um cara de posições firmes, assim, nunca me escondi, putz, aqui eu não vou opinar, eu sempre falei. E foram, de novo, os anjos, pessoas que nós temos amigos em comuns que, cara, calma, não é assim. Cara, calma, não é assim. Então, eu caía nessas armadilhas. Eu dou um nome de armadilhas. Se você não for vigilante, Marcelo, você cai nisso que você nem percebe. Você começa a apontar o dedo pro nosso povo preto. Olha lá, a culpa é de vocês. Vocês que não estão fazendo o esforço necessário. E foram anos também para eu perceber que, cara, o que eu tava falando era uma heresia, era um negócio que não tem pé nem cabeça. E hoje, o ano que vem completando 15 anos de carreira, eu posso falar para você, mas com muita tranquilidade, Não é cabível essa fala. Falta esforço, falta tentar. Porque como você bem colocou, a gente não parte dos mesmos pontos. Os anjos que eu tive, o colega ali não teve. Quantos dos nossos, Marcelo, a gente sabe, pelos anos de vivência que nós temos juntos, ficaram pelo caminho. Quantos colegas, infelizmente, se a gente tiver que montar um álbum de quem partiu, seja no mundo da droga, seja no mundo do crime, talvez não tiveram aquelas pessoas, aquele dia que era para ir para lá com aquele coleguinha e decidiu ir para o outro lado. Então, assim, é muito perigosa essa fala de, não, faltou esforço, faltou se dedicar, faltou ser centrado. Como ser centrado? Se quando você chega em casa você não vai ter uma TV, você não vai ter uma estrutura familiar tradicional da novela brasileira, você vai chegar em casa, às vezes você vai ter um pai bebendo, uma família toda desmontada. Então, assim, como ser centrado com isso? Então, eu usei essa fala por muitos anos, tinha essa dificuldade de interpretação, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu hoje tenho condições de falar totalmente o contrário. Porque você tá com as pessoas que vão te dando lucidez, vão fazendo perguntas estratégicas. Cara, então se essa pessoa aqui não tivesse te aberto essa porta, daria para fazer, daria para ter chego. E essas provocações, você começa a pensar, putz, cara, não tem muito a ver com eu ter disposição para ter levantado naquele dia. Também precisou que essa pessoa abrisse uma porta. Também precisou que isso aqui acontecesse. E aí você vai desconstruindo essa fala perigosa de, não, é esforço. Todo mundo tem que levantar às 5 da manhã e fazer acontecer. Então, de fato, eu tinha essa visão, que é uma armadilha, e a gente tem que estar vigilante. Tomar muito cuidado, porque você se pega falando essas loucuras. É um ponto de muita atenção, porque o caminho natural é projetar o que deu certo e repetir como a receita de bolo para os outros. Sem sombra de dúvidas. E cada um é um ser único, singular, que faz os seus caminhos diferentes. Exatamente. E sobre a questão do ambiente, eu tenho total certeza sobre isso, cara. Se tem uma coisa que eu acredito, é o quanto eu fiz algumas escolhas por influência de quem estava à minha volta. Sim. Por exemplo, quando eu tive muita sorte no meu primeiro emprego, empresa que eu fiquei muitos anos, saí, retornei agora, as pessoas que eu conheci, sejam as mais instruídas do ponto de vista intelectual, menos, muita experiência de vida, menos conhecimento formal, mas de uma maneira geral, uma bagagem muito grande. Eu tive a mesma situação que você. Eu cheguei com pessoas antigas na área operacional, fui ajudante, carga e descarga de produtos de ferragem, madeira. Não era o que eu queria, mas assim que eu cheguei lá, unânime, todos eles, nunca pisaram numa faculdade. Marcelo, você é jovem, cara. Você pode fazer um caminho diferente que a gente. Dependendo da percepção espiritual e entendimento que cada um tem, eu acredito que aqueles são anjos na terra para falar assim, ó, você ainda não conhece algumas coisas, mas eu vou colocar palavras importantes
naquelas pessoas, porque era impressionante, William, era unânime. Sim. Era unânime. Pessoas que eu mal conhecia falavam assim, e aí, Marcelo, você vai estudar? Fala assim, ó, deixa para fazer algumas coisas um pouco mais tarde, priorize isso daqui para você fazer um caminho diferente da gente. O caminho que nós fizemos foi bom, ele foi honesto, foi gratificante, mas ele poderia ter menos suor, menos sacrifício, e a energia da gente poderia estar concentrada em um outro lugar que iria proporcionar uma qualidade de vida melhor para mim, eles falando, e para a família. Eu tive De fato faz sentido. E quando eu saía desse ambiente e eu vinha, por exemplo, pro meu bairro, era um destoamento muito grande. Porque enquanto tinha uma galera estimulando a faculdade, tinha outra que falava assim, pô, não comprou carro ainda? 2, 3 anos? E eu não via muito sentido em tirar a habilitação, tirei minha habilitação tarde. Eu também. Eu não via sentido em comprar um carro, sendo que na minha casa, primeiro que não tinha uma garagem. Sendo que eu não tinha coisas básicas. E na minha cabeça o que eu posso fazer para adquirir mais conhecimento, melhorar o meu lado profissional, para eu ter uma estabilidade, para quando eu ganhar um pouquinho mais e eu tiver alguma mudança, eu não voltar do zero de novo. E o único caminho que eu enxergava era a faculdade, mas isso não foi construído do zero da minha cabeça. Eu era cercado de pessoas que falavam, crescimento profissional vem por meio de estudo, repertório vem por meio de experiência. E aí quando eu chegava no outro ambiente que eu via aquela fala de moto, carro, de festa, de bebida, eu falava assim, opa, eu acho que isso aqui faz mais sentido do que isso. Ainda bem que eu pensei dessa maneira. E você fez um comentário que eu queria fazer uma conexão nele. Quando você diz, cara, não retroagir, né? Uma das minhas resistências à época, e presumo que muitos dos nossos hoje, do povo preto, se depara com isso, e a gente ouve isso. Cara, se eu arriscar ir para uma faculdade e eu não tinha experiência na área contábil, e se der errado? E eu sou bolsista, eu vou ter budget eu vou ter orçamento para conseguir pagar por 6 meses. Mas e se não der certo? E houve isso em 2011, isso é real. Eu tinha montado um orçamento onde, cara, se eu não conseguir emprego na área contábil, eu não tinha outro emprego. Então eu só estudava. Podia dar ruim. Eu podia retroagir de maneira absurda. Então, se você me provocasse no sentido, poxa, o que trazia esse receio, né? De, cara, tenta, vai pra cima. É retroagir. Então, quantas às vezes ele não dá o passo, porque assim, cara, como que eu vou dar esse passo com o risco de retroagir e voltar por uma situação do zero, não ter mais uma condição mínima financeira? Porque a época ali em 2011 eu tinha recursos para pagar 6, 7 meses de faculdade, era um bom dinheiro para um negro morador de uma periferia da zona norte de São Paulo. Poxa, era um dinheiro importante. Só que eu investi tudo ali. Acabou dando certo. Mas e quantos deixam de ir pelo receio? De, cara, e se eu retroagir? E se não der certo? E na faculdade foi muito similar também, Marcelo, conectando a cronologia. Eu sou bem honesto, a minha formação de ensino fundamental e ensino médio, ela foi de escolas públicas da Zona Norte, de uma pessoa que não tinha ninguém na família. Tem que estudar, tem que se dedicar. Então eu não tinha. Eu sou o primeiro formado da minha família. Então, não tenho vergonha de falar, quando eu trouxe a notícia para minha família que eu ia começar a fazer faculdade, eles viram como algo, nossa, quer se aparecer. Não foi motivo, eu não fui motivado. Não fui. Mas eu, hoje, com mais sabedoria, eu entendo isso. Ninguém na minha família se formou. A crítica deles não era do sentido que não queriam minha evolução. Era o medo de tombar. Era o medo de, poxa, você já tem isso aqui, você vai abrir mão, cara, tá maluco? Então, assim, se eles há 15 anos atrás soubessem onde eu ia chegar, com certeza eles, meu Deus, por que você não começou isso ontem, cara? Tá atrasado. 15 anos atrás, eles criticaram. Então, assim, até na família tinha essa resistência de, poxa, você vai começar uma faculdade, mas vai pagar como? E começaram as críticas e etc. E você começa uma faculdade vindo de uma base escolar, que não é culpa das escolas, tá? Eu tive muita sorte, as escolas eram ótimas. E eu que era um sem vergonha mesmo e tava na capoeira, tava no futebol. Era um aluno bem difícil. Você corta isso. É brincadeira. Mas assim, eu
Sim, eu gostava de matemática. Matemática era algo que, por algum motivo, me brilhava os olhos. As outras matérias, de fato, eu não tinha muito interesse. Então, quando eu chego na faculdade, de novo, Deus abrindo os caminhos e colocando pessoas importantes. Então, foram 4 anos, eu não tive nenhuma ADP, nenhuma repetência. Eu sabia do meu histórico de bagunça na escola, que eu adorava uma resenha. Então, eu já sentava na frente. E ali eu tive pessoas que me ajudaram muito, também colocando minha dedicação, ia aos sábados para a faculdade, mas pessoas que estavam dispostas a me ajudar. Eu tenho amigos, Marcelo, que eu vou até dar o nome, o Paulo, a Adriana, a Tati, mas que não magoe outros, né? Que iam para a faculdade de sábado para me ajudar, sendo que já tinha nota. Já tinham passado, Marcelo. Eles iam só te apoiar. Iam só me apoiar. Então, é por isso que eu conecto na fala anterior. É muito perigosa a fala do não, é só se esforçar, é só se dedicar. Se você não se conectar a pessoas, Marcelo, que possam te apoiar, possam abrir portas, dá para chegar, vai ser bem doloroso. Eu não vou cometer o equívoco de falar, não chega. Dá, mas vai ser muito mais doloroso. Então, essas pessoas na faculdade, e eu conecto a carreira também. Na carreira, quando eu entro em 2011 nessa empresa de telefonia, uma das 4 maiores aqui do país, não dá nem um ano, eu tenho a oportunidade de entrar na primeira firma de auditoria que eu fiz praticamente a maior parte da minha carreira. Estou lá, inclusive, hoje trabalhando lá. E eu entro lá em 2012, na turma de trainee, e, nossa, Marcela, ia faltar horas nesse podcast. Se eu tivesse que colocar uma fila de pessoas que me apoiaram, pessoas que... Porque eu não era o trainee mais talentoso, eu não era o trainee que veio de uma FGV, eu não era o trainee que veio de uma Mackenzie, que fala 3, 4 idiomas. Eu era o trainee que, cara, entrou ali Passou e cheguei. E nunca esqueça, um sócio me entrevistando, isso é real, tá? Isso aconteceu. Eu tentei entrar nessa firma em 2011 e eu não passei. E aí eu segui, né, trabalhando nessa empresa de telefonia. E aí no ano de 2012 eu tentei de novo. E aí eu de novo cheguei na reta final. Esses processos seletivos dessas grandes firmas de auditoria, eles são extensos, né? E aí eu me recordo, Marcelo, como se fosse ontem, cara. Tinha pessoas de faculdades muito renomadas esperando na fila. E já tinha passado das 6 horas, cara. Eu falei, cara, que situação. Porque uma pessoa era Mackenzie, o outro era da PUC. Falei, a gente já sabe como vai terminar isso aqui, né? Mais uma vez, vou ficar aqui até tarde da noite, ainda tem que pegar o ônibus, ir lá pra Brasilândia, tem faculdade no outro dia. E aí eu fui o último a ser chamado. E aí um sócio, até hoje tá lá na firma, me falou, cara, você sabe por que você ficou por último? E eu já imaginando, né? Falei, putz, a casa caiu, né? Que droga. Falei, não, porque já foi, né? Já acabou. E ele, não, você passou e naquele dia a vista até marejou. E ele falou, essas pessoas são talentosíssimas, vêm de grandes faculdades, mas eu tenho certeza que vai dar certo com você. Eu sei que é você. Eu sei que na hora que apertar e já conecto a minha carreira atual, assim, a auditoria externa, ela tem os seus percalços, ela tem os seus desafios. O menino sai de grandes pontas da nossa capital aqui de São Paulo, atravessa a cidade para atender clientes. Só que eu lembro que esse sócio falou: no momento da adversidade, você não vai desistir. E eu nunca esqueço isso, porque, de fato, por esses 15 anos que vão completar o ano que vem, Marcelo, teve muitos dias que meu Deus do céu. E aí já vou conectando a outras falas, até dos colegas que estiveram nos outros podcasts. Sim, de você olhar para o lado, você não encontra o nosso povo, não tem um ser um pouquinho mais escuro para você, ó, o meu amigo ali. Não tem, não tem. Então, assim, e você ficar, cara, o que eu vou fazer? E o dia que a coisa não dá certo, e o dia que você não tem um bom desenvolvimento, e o medo de perder o emprego, e aí tem aquele fantasma do passado, cara, e se eu perder o emprego e eu não tenho tanta experiência na área contábil? Então, assim, o nosso povo, nesses ambientes corporativos, Marcelo, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência há 2, 3 meses atrás, fantástica, voltada para o povo preto, né?
Eu vi alguns posts bem legais no LinkedIn. Foi incrível, foi incrível. E assim, quanto que as pessoas, poxa, mandaram mensagens de carinho, falaram, poxa, parabéns. Eles tiravam umas fotos bem legais, motivavam a gente a colocar nas redes sociais e etc. E ali, cara, você se encontrar ali com aquelas pessoas, você vê que no final, essa solidão de anos que eu sentia, de às vezes você tá numa sala com diretores, com sócios e, cara, não tem, assim, não tem negros naquela sala. E aquilo vai mexendo com você. E aí eu me conecto até em uma das suas falas, quando você, cara, quando que caiu a ficha, né? Quando que você começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, que você vai encontrar pessoas semelhantes a você servindo o café naquela sala de diretoria. Ou tirando uma xícara, ou passando um pano, ou limpando um banheiro. Mas você não vai ver pessoas de terno e gravata naquela mesa. Marcelo, eu arrisco te dizer que foi quando eu entrei no mundo corporativo, quando eu comecei a participar dessas firmas de auditoria. Então, assim, eu não enxergava isso. Como quando eu entrei naquela sala da faculdade em 2011, eu não percebi que eu era um dos poucos negros. Demorou alguns anos para eu perceber, cara, é verdade. Conversando com os amigos, tá? Conversando com esses anjos, e eles, cara... Não tem. Então, assim... Você foi provocado a treinar o seu olhar. Exato. Antes dessa provocação acontecer, você não enxergava. Não. Porque eu passei mais da metade da minha vida sem conseguir enxergar isso. Passei a começar a prestar atenção, sei lá, tenho 37 anos, dos 30 pra cá. Exato. Tarde, cara. Tarde, assim, em tempo, mas levou uma longa jornada para perceber isso. Muito. E aí, nessa firma que é a maior parte da minha carreira, eu saio dela em 2022, vou para uma firma também de grande porte, de auditoria, e ali começa a dar uma virada muito significativa do aspecto racial na minha vida, Marcelo, porque as palavras de carinho... Eu cheguei a completar 11 anos, né, nessa firma e depois eu fui para outra. As palavras de carinho do povo preto, cara, dentro da firma. Falando, cara, você não tem dimensão do peso que você tem aqui dentro. De meninos verem você passar pelo staff e, cara, você é um único negro retinto aqui na firma. Cara, você participa dos grandes projetos. Você tem dimensão de que as portas que você tá abrindo. E eu não tinha dimensão. E aí eu lembro claramente o menino se emociona no último dia de empresa e ele, cara, você vai fazer muita falta e eu, cara, bom, a gente bebe cerveja, a gente brinca, a gente ficou alguns anos fazendo às vezes os projetos. O que ele tá falando? Demorou pra eu perceber. Eu falei, cara, tem um peso. Eu não sou só eu, não é só o William Couto. Tem outras pessoas que talvez... É um pouquinho, é 0,0001%, mas talvez um pouquinho que eu aguentar mais nesse mundo corporativo, talvez eu facilite para o próximo negro que vai chegar. E depois que eu percebo aquilo, quando eu saio dessa firma e vou para outra, passa 2 anos eu volto para a mesma, porque bom filho a casa torna, né? Sou feliz. Né? Ah, eu quem eu diga. Eu quem eu diga. Sou feliz, ó. E aí eu volto com outra cabeça. Essa firma que eu tive a oportunidade de ficar por 1 ano e meio, ela tem ela tem um investimento muito robusto no sentido de inclusão e diversidade. Eu vi programas ali, Marcelo, que eu falei, cara, que incrível. Mas eu fui muito crítico. Quando eu descobri esses programas internos nessa grande firma de auditoria aqui do país, e ela é uma empresa global, eu, na hora, dei um jeito de entrar. Falei, cara, eu quero entrar. Muito mexido com a comoção que houve dos meus meninos ali, dos meus liderados mais voltados para os negros, né? Me dando esse peso, me dando essa importância. Eu falei, cara, eu vou cavucar aqui. E aí eles têm um programa interno de letramento racial mesmo, muito pesado. Só que, assim, eu sempre fui um cara crítico. Quem vai nos ouvir nesse podcast me conhece e fala, cara, ele é mesmo. Então, assim, eu não fui para apontar o dedo, mas eu fui para ter o letramento, para eu viver a experiência. E lá eu percebi algo que eu fui muito firme. Eu falei, com meus 13 anos, à época, né, de carreira, o ano que vem completo 15, eu comecei a mergulhar, Marcelo, nas dores que eu vivia e que eu consegui superar para chegar até ali. No mundo corporativo. Esquece o William Couto quando eu trabalhava em cozinha industrial, eu nem conecto a ele. Eu conecto quando eu entro para valer no mundo corporativo em 2011. Todas as dores, as dificuldades de sair da Brasilândia às 4h30 da manhã
porque eu estava alocado num projeto em Diadema, e é a chance da minha vida. Quando eu entro nessa firma, eu vou, cara, é a chance da minha vida. E trainee, né? Tinha 23 anos. Me recordo até que esse sócio que, à época, me deu a oportunidade, ele falou, você sabe que você tá entrando com uma idade um pouco mais avançada, né? E eu já tava meio sem esperança, porque essas firmas contratam ali 18, 19 anos. Agora deu uma modelada importante. Eles perceberam, por questão de maturidade, uma série de aspectos, eles estão contratando pessoas com mais idade. Em 2011, 12 não era 18, 19. E eu consegui entrar. Então eu entrei com 23 e graças a Deus eu tinha mais maturidade. E quando isso acontece, cara, voltando no que eu estava falando antes, eu queria remeter às dificuldades que eu passei nesses 15 anos de carreira. E aí eu desafiava muito os painelistas, tinham várias oficinas, né, nessa corporação, tinha dias que vinham pessoas importantes do movimento negro do Brasil, pessoas de grande renome, não vou me atrever a falar nenhuma aqui, porque foram muitas. E os desafios eram constantes, a gente tinha que contar um pouco da nossa trajetória, a gente tinha que contar um pouco dos nossos desafios, e aquilo foi me fomentando, Marcelo, foi me fomentando para falar, cara, a vida do povo preto dentro dessas grandes corporações poderia ser menos dolorosa. Então, se você me falasse, cara, deixa um slogan, deixa uma mensagem, deixa uma fala resumida do que você gostaria de entregar e provocar as pessoas, mexer com as pessoas aqui nesse podcast. A vida do povo preto dentro dessas grandes corporações, ela poderia ser menos dolorosa. Porque existe um sentimento de solidão, existe você olhar para os lados e você não encontra o nosso povo, a não ser lavando um banheiro, trazendo um café. E isso nesse programa dessa corporação mexeu muito comigo e eu os provoquei porque eu era provocado e desafiado também num nível muito alto intelectual, no aspecto de, nós já temos aqui no nosso programa de trainees 50% das vagas, eu nunca esqueço essa fala, 50% das vagas é pro povo preto. E eu falei, legal. E o programa de fazer o povo preto sobreviver aqui? E aí, nesse programa, Marcelo, no final desse programa, ele durava 3 meses. Tinha uma reta final que você tinha que apresentar um trabalho, né? E aí um dos grupos, dividiram a gente à época lá em 8 grupos, um dos grupos fez uma busca que eu falei, cara, como eu queria ter ficado nesse grupo. Não que o meu não era bom. Eles foram atrás da rotatividade do povo preto dentro daquela corporação. E aí, pasme, o programa já tinha alguns anos e quem participou do programa nos últimos anos já não estava mais na firma. Ali, meu irmão, sabe o momento que você ganha o campeonato? Não ganhei o campeonato. Eu não tenho... Meritíssimo, não tenho mais o que discutir. Mas ao mesmo tempo você gostaria de estar errado, né? Gostaria. Obrigado por isso. É o momento onde a gente está certo com pesar. Muito não feliz. Queria ter razão. Parabéns. Por quê? Aonde a gente chegou, Marcelo, prometo concluir, e quem está nos assistindo e me conhece sabe que eu sou bem prolixo. Você criou um programa, Marcelo, e grandes corporações nesse país e mundo afora criaram os programas, e aí a gente conecta as cotas nas universidades e uma série de aspectos. Essas grandes corporações, para o povo preto entrar. E já é louvável, é legítimo. Muito importante. Na conferência preta que eu tive há 2, 3 meses atrás, um dos painelistas falava muito isso. Tem muito a se fazer, Marcelo, mas já tem muita conquista também. Porque o povo preto também tá cansado, cara. Assim, é luta todo dia, é militando todo dia. Vamos também comemorar algumas coisinhas que deram certo, né? Então, assim, porque senão é só luta, 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 luta. Legal, concordo. A gente tem que se manter vigilante. Tem muita coisa a ser feita. Mas tem muita coisa pra gente comemorar também. Sim. Então, assim, ali, essa fala mexeu muito comigo. Mas o que eu queria voltar na minha fala inicial você abriu a porta pro povo preto entrar nessas grandes corporações. Só que não é o nosso ambiente natural. A gente tem dificuldade de ficar ali, não por mal. E eu não estou dando um exemplo, isso é real, tá? Você vai encontrar meninos nessas grandes corporações, Marcelo, trainees, estagiários, que o cara vem de Diadema, o cara vem de Tapsirica da Serra, o cara vem da Zona Sul, o cara levanta 4h30 da manhã pra estar lá às 8. E você vai encontrar menino que ele vem de helicóptero com o pai. Tem discrepância.
Gente, alguém Tem esse nível? Tem esse nível, você precisa mexer na ferida. Porque nessas grandes corporações, a gente não pode se enganar. Os meninos que entram nessas gigantes, normalmente eles já vêm de família de poder aquisitivo maior, normalmente brancos. Não tô querendo dizer que é para fechar a porta para esse povo, gente, pelo amor de Deus. O que eu tô trazendo é o seguinte: mecanismos de defesa para que exista a permanência do povo preto. Você abriu a porta e deixou o cara entrar, mas a permanência dele é muito dolorosa. Tem dias que são mais difíceis. Gente, nós estamos numa das grandes metrópoles do mundo. Nós estamos vendo que nos últimos 2 dias o transporte público está com problema no trem. Então, assim, para esse menino se deslocar aqui na cidade para ir até um cliente, ir até uma empresa, é mais difícil. Ou é a mesma coisa do menino que mora num bairro mais próximo do centro, mais próximo da Zona Sul, onde estão as grandes corporações. É um exemplo, mas são coisas para pensar. E quando, para terminar minha fala, prometo, essas pessoas começaram a me ouvir nesse programa, eu falei, eu não tenho a resposta. E eu confesso para você hoje, Marcelo, eu não tenho vergonha, eu não tenho a resposta do que podemos fazer. Mas e se todo mundo se unir e parar para pensar? Poxa, beleza, teve a provocação, mexeu numa ferida. O que dá para fazer? Eu saio dessa corporação em 2024, retorno para onde hoje trabalho atualmente, mas eu queria muito poder um dia saber que alguém pensou nisso, alguém parou para refletir Abrimos o programa, 50% da contratação dos trainees todos os anos é voltado para o povo preto. Mas e qual é os outros mecanismos que foram estabelecidos para você conseguir ter a manutenção desse povo preto aqui dentro? Essa é a minha provocação. Então, se você não assistir isso, fica muito fácil pegar os indicadores de inclusão e diversidade e falar, aqui, ó, eu tenho um programa maravilhoso. Pô, o povo pode entrar aqui, ó, basta se inscrever, nossa régua é XYZ. Tudo bem, mas ele entrou. E agora? Não, agora é com ele. Aí eu já fiz minha parte. Não vai funcionar. Cara. Não entendeu exatamente aquilo que a gente tá falando desde o início. Se a empresa fez isso, ó, vamos só colocar, que já é uma grande vitória. Já excelente. É necessário parabenizar. Mas se ela só se preocupa com a entrada, é isso. Vai entrar no mesma questão. É como se todo mundo tivesse partido do mesmo lugar. Exato. Partindo no mesmo lugar. O Fábio foi fantástico no último podcast. Um querido, espero conhecê-lo em breve. O Caio mencionou isso algumas vezes no penúltimo. Não adianta achar que tá todo mundo partindo do mesmo lugar. Não, porque não é verdade, a gente sabe disso. Então, assim, você já abriu mecanismos de inclusão, legal, mas vamos criar mecanismos de permanência. Por exemplo, essa grande corporação, e a que eu estou hoje também, que é uma gigante do mercado brasileiro, eles têm os programas de coach, né? Só que o ponto aí é outra provocação que eu fiz à época e, enfim, talvez fui pouco ouvido. É mais fácil, e aí é perigoso que eu vou falar, mas faz parte do show, ter um coach negro com um liderado negro, ou vai fazer sentido eu ser um trainee negro e eu ter um coach branco, alto, executivo, de olho claro, que vem de helicóptero todo dia pro escritório? Assim, na minha cabeça, eu gostaria de ouvir, porque uma pessoa que viveu situações parecidas com a que eu vivo. Por exemplo, poxa vida, passei por uma situação de racismo vindo pra cá hoje no transporte público, puxa, tô numa semana difícil, eu moro longe pra caramba, eu tô indo pra um projeto onde eu levo 3 horas pra atravessar a cidade. Provavelmente, Marcelo, é perigosa a minha fala, mas eu a farei. Provavelmente, se você tiver um coach negro, talvez ele tenha passado por algo parecido com isso. Talvez ele não vai ter a capacidade de sentir sua dor 100%, porque isso é impossível. Aprendi com um sócio de uma dessas grandes corporações que a gente não pode cair nessa loucura de achar que consegue compreender a dor do outro. Não dá. Isso não é impossível. Só que, cara, talvez eu já tenha vivido algo parecido. Porque quando eu saio dessa primeira corporação e esses meninos fazem esses comentários, cara, você não sabe quanto que você inspira a gente acreditar que dá para chegar. É possível, você demonstra que é possível alcançar. Ao mesmo tempo, eu sentia que eu tinha condições de falar para eles, cara, os dias que eram difíceis, eu fui por aqui, eu fui por ali, eu pedi ajuda, eu tive os anjos. Nesses 15 anos que eu completo o ano que vem de carreira, Marcelo,
Foram muitas pessoas que ajudaram, cara. Tanto com a imaturidade, quanto com, cara, acho que não vou mais conseguir. Os dias que as coisas não estão dando certo. Os dias que você olha a sua volta e você, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é o meu ambiente, tá um clima que, sei lá. Se essa pessoa tivesse alguém que viveu algo parecido, talvez teria mais condições de apoiar. Por outro lado, eu não sou hipócrita, porque você vai falar, nossa, então você teve a sorte de todos esses anjos serem negros? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu entendo que um negro que chegou numa cadeira de executivo, que chegou numa cadeira de diretoria, ele deve ter passado por tantos percalços que ele tem mais condições de entender mais ou menos o que aquele menino negro, estagiário, trainee, tá vivendo. Cara, eu tenho mais ou menos noção do que você tá... Eu não consigo sentir sua dor, mas eu consigo entender mais ou menos o que você tá falando. A dificuldade de atravessar uma metrópole, a dificuldade de, sabe Deus, como que você vai chegar em casa, você sai de uma empresa e vai pra faculdade, tá dormindo 1 da manhã pra acordar 4h30 pra voltar pra empresa. São pequenas coisas, cara, que assim, provavelmente aquele executivo negro, ele teria mais... Não vou usar empatia, mas ele consegue se sensibilizar consegue um pouco. enxergar mais. Exato. Ele vai falar com alguém que vive algo que provavelmente ele já viu de perto ou já vivenciou também. Exato. Ou já ouviu falar. Nesse letramento que eu tive a oportunidade de participar na outra corporação, tinham executivos de nome muito pesado no mercado brasileiro que ele falava e você, poxa, cara, a luz no fim do túnel. O cara deixava claro que ele não tinha noção de certas coisas que ele viu naquele programa. E aquilo ali, pra mim, era uma vitória. Boa. Deu certo. Relacionado a isso, William, há mais ou menos 3 anos, eu trabalhava na Paulista, estava saindo, fiz ali integração no metrô, cheguei até a Luz para pegar o trem para ir para casa. Imagina o trem, Luz, 6h30 da tarde. Você tem que esperar 2, 3 para você conseguir entrar, a plataforma recheada de gente, etc. Quem já pegou transporte público... Eu falo quem já pegou, o pessoal fala assim, Marcelo, já pegou. A minha namorada, por exemplo, a Adriana, trabalhou com pessoas que os filhos dos colegas de 20 e poucos anos nunca pisaram no metrô, nunca andaram de ônibus. Sim. Então, acreditem, existem pessoas que nunca pisaram em nenhum tipo de transporte público. Então, é só um disclaimer rápido, porque é importante lembrar esse ponto. E não é uma crítica. Sim. Não é a crítica. A pessoa teve a sorte. Considerando o problema, o caos que é o transporte público, quem dera mais pessoas e a cidade comportasse. Exato. As pessoas se locomovessem, terem recurso para se deslocar de uma maneira diferente. Até por segurança. Justo. E eu tava esperando o trem, consegui entrar, o trem tava cheio, não dava para abrir um livro, muita gente, como é comum, e esperou um pouco, o trem tava demorando para sair, depois eu vou descobrir o porquê que o trem tava demorando para sair. Entraram uns 4 caras assim, quase do meu tamanho, assim, mais ou menos do meu porte, cortaram várias pessoas e me abordaram. Mas o que eu achei interessante é que os caras, no horário de rush, no horário de pico, o trem tava esperando, e depois eu descobri que o trem tava demorando por conta daqueles caras, e eles eram seguranças à paisana. E eles cortaram uma galera e chegaram até eu. Eu falei assim, deixa eu ver seu celular. Você pode tirar a mão do bolso aqui, olhar? Eu falei, caramba, os caras vão me roubar aqui, na cara larga, no trem cheio, eu no meio de todo mundo... Nossa. Porque eu nem sabia o que era. Os caras eram segurança à paisana e estavam averiguando se eu tinha roubado o celular de alguém, porque eles receberam a denúncia. Aí depois eu fiquei pensando sobre o que aconteceu e aí eu fui entendendo, na minha tese, claro, do que estava acontecendo. Qual foi a descrição que deram? O cara, 1,80m e poucos, 1,90m, assim, eu tava com barba feita... não é uma crítica, mas eu não tenho nenhum tipo de estereótipo que me remete a um grupo que tem uma maior probabilidade de fazer certos tipos de atos, mesmo que quem tem esse estereótipo não quer dizer que a pessoa vai fazer. Enfim, tava bem vestido, voltando do trabalho, normal. Alguém deu a descrição de que pegaram o celular, por isso que ele foi até mim e perguntou do celular. E olha que interessante, por que eu trouxe esse ponto?
citando para você, você aqui não vai achar que eu tô exagerando, não vai achar que isso é maluquice, vai lá, o extremista vai Nossa, brilhante dizer... seu comentário. Você não vai achar isso. Como, por exemplo, o Alex não vai achar isso, o Eiji não vai achar isso, o Fábio não vai achar isso, o Caio não vai achar isso, dentre vários outros. Por quê? É aquela relação que você falou com o coach. É verdade. A gente consegue entender coisas que a gente já viu próximo, que a gente já vivenciou. E a questão dos anjos que você falou, no meu primeiro ano de trabalho eu conheci o Ricardo, que você também conhece. Sensacional. Super bem. Um querido. Formou a família dele, virou pai recente, é gerente de uma grande loja, de uma grande unidade da empresa que nós trabalhamos até hoje juntos. Consciente, eu acredito que muito provavelmente não. Eu não tinha esse olhar e ele também não. Acredito que um pouco até hoje, dessa questão racial. Mas quando ele conheceu um pouquinho da história de onde eu vinha, ele frequentemente vinha. E aí, o que você aprendeu hoje? Ó, é importante você acompanhar isso, isso e isso. Eu voltava do curso, o mais jovem era o que mais me cobrava. Ele me cobrava mais do que o meu gerente. Nossa. Mas eu percebi a genuidade disso. O quanto o valor era além do... Não era um cara aspirante a gestor. Um cara que se sentia chefe. Era um cara que mostrava que, olha, eu já passei por esse lugar, eu sei o quanto é importante para você. E aí, com o tempo, o Ricardo tem 2 irmãos, foi criado só com o pai dele, os pais se separaram desde cedo, foi um grande impacto com a família, eu fui criado só com a minha mãe, ele era de Osasco, eu de Perus. Parecidos, né? Entendi. A gente tem o mesmo tom de pele, então, por mais que não fosse consciente, ele falou, ele já passou por problemas, ele deve precisar tanto quanto eu. E foi o que eu percebi ao longo do tempo. Entendi. E essa genuinidade de ajudar, muito provavelmente tá conectado com... Eu sei como que é o lugar. E eu não tenho a mesma dor. A estrutura familiar é diferente, a base é diferente. Mas quando eu conheci o pai dele, o seu Pedro, os irmãos, eu vi que a base familiar não é tão diferente assim, nos questões de ensinamentos, de valores. E a questão da gente se ver, William, eu estava numa reunião online há um tempo atrás, em outra empresa que não é atual agora, para falar de um software. De um software que tem lá um método preditivo de uma área específica, de atuarial. E eu estava acompanhando aquele treinamento, porque eu fiz parte da organização dele, junto com a área principal para receber aquele treinamento. E aí estava o dono da consultoria daquele software falando. O que me chamou a atenção? Na eloquência, na didática, na dicção, um posicionamento, uma forma de apresentar muito boa. E fez... A pessoa que falou antes desse rapaz falou, ó, em breve eu vou dar a palavra para o dono da consultoria, o presidente ou algo nessa esfera. Na minha cabeça, e eu não tenho vergonha de falar isso hoje, porque é um trabalho de desconstrução o tempo todo. O que ia aparecer? Cara com um óculos bonitinho, talvez um óculos da Armani, e olho claro, cabelinho ou jogado de lado, ou topetinho. Eu imaginei na casa entre os 40 e 50 anos, por ter a figura do dono da consultoria e etc. Ele pediu desculpas antes de terminar a fala dele e abriu a câmera. Era um negro mais retinto com você, a nível de keniano, lábio bem preto, nariz mais acentuado, bem a figura do negro raiz, do negro raiz não, do negro africano, de algumas partes específicas. E aí ele abriu, eu, sem abrir a boca, senti vergonha do meu próprio pensamento. Senti vergonha não é a palavra mais correta, eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, caramba, olha pra onde minha cabeça me levou. Eu não sou retinto igual ele, mas ele deve ter passado várias mazelas. Não iguais. De novo, cada um parte de um lugar. Mas eu sequer imaginei um negro como ele, como eu, como você, naquele lugar. E o Caio fez um comentário desse, né? O Caio comentou isso no penúltimo podcast, que ele não esperava que muitas pessoas, na verdade, quando começam a falar com ele... E se depara com aquele nível intelectual. E o Caio é um monstro, né? O Caio, cara, se deixar o Caio falar, meu Deus do céu, você só aprende. E quando ele falou isso no penúltimo podcast, eu, cara,
Faz muito sentido. A pessoa já vai com aquela sensação que não vai encontrar intelectual de inteligência ali. E aí você fica... Algo que tá enraizado até em nós, né? Nos pretos. E pegando esse gancho, William, o como a gente precisa fomentar ser esses anjos que você teve e ser essa figura, eu também, como o Ricardo foi para mim, entre vários outros, o Caio. Hoje a gente se incentiva, se apoia no sentido de cada um estar se desenvolvendo na sua área de atuação, buscando aí cuidar da sua família, dos seus... Mas o quanto é importante a gente estar em mais lugares. E isso, inclusive, me motivou a criar esse podcast. Olha que o assunto racial não foi o primeiro tema abordado. Fantástico. Mas eu falei, cara, tem tanta gente no YouTube, por que eu não vejo pessoas mais parecidas comigo? Do lugar de onde eu venho, com a perspectiva que eu tenho. Porque a perspectiva que eu tenho, inclusive, influencia nos convidados e nos temas que eu trago para a mesa. Fantástico. E se a gente não for mais estimulado e se a gente não buscar estar em mais lugares, o quanto que a gente não vai deixar que se crie um viés inconsciente em outras pessoas similares a nós, semelhantes a nós, de que aqueles lugares não são para eles. Faz muito sentido, faz muito sentido. De fato, hoje, quando eu falo desses 15 anos que completo de carreira, Cara, eu não vou encher uma mão para você para falar de sócios retintos, executivos retintos que eu tive a oportunidade. Eu claramente vem 3, 4 à minha cabeça que eu tive o privilégio ali de ver. Cara, é possível chegar. Sócio dessas grandes firmas. Retinto mesmo, eu não consigo encher uma mão. E nessa conferência que eu tive a oportunidade de participar 3 meses atrás, 2, 3 meses atrás, foi fantástico, Marcelo. No meu grupo, ali eles montaram muitos grupos, né, para poder interagir nas oficinas. Foi uma conferência voltada ao povo preto, foi incrível aqui em São Paulo. Calhou de ter um CFO preto retinto igual eu, cara. E quando ele começou a falar, e você via que a dicção do cara, a postura, cara, um executivo da mais alta categoria. Cara, e quando ele terminou de falar, cara, você não sabe que alegria. Eu comecei a desabafar, porque, cara, sabe que alegria te ver. Porque eu tô, assim, depois que você vira gerente, né, de auditoria, fica muito comum você participar de reuniões com grandes executivos, CEOs, CFOs, controllers. Quando eu vi ele, um ex-CFO, que ele já estava aposentado, muito jovem, mas já se aposentou, e retinto, Marcelo. E cara, que incrível. Você não sabe com que alegria me daria entrar num conselho de administração, num conselho fiscal e ver um executivo do seu gabarito ali. E ele, pô, legal, obrigado pelas palavras. E aí eu contei muitas das falas que eu dividi aqui hoje para ele. Eu falei, olha, eu tenho muita fé que essas grandes corporações, elas vão perceber um pequeno ajuste de percurso que a gente precisa fazer. Ele é mínimo. Já abrimos as portas para o povo preto entrar, mas a gente vai precisar criar mecanismos de manutenção. Então, assim, quando eu vi esse executivo, Marcelo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, há a luz do fim do túnel. Existe, não é raro. Eu estava atendendo um cliente tempos atrás, que o contador era negro. Cara, essa alegria que me dava. E retinto também, assim. Porque, de fato, existe essa questão, né? Muito... É complexa essa conversa, mas, assim... Tem a diferença, né, do negro que ele tem a pele um pouco mais clara e o negro que tem a pele um pouco mais escura. As dores são parecidas, tem os desafios... Mas o retinto sofre mais. Mas sofre. Então, assim, por algum motivo, eu confesso, não vou mentir, quando eu me deparo com um retinto similar à minha cor, até mais escuro, do outro lado da mesa, juro, no fundo ali eu fico... Eu vibro, cara, encontrei, porque é difícil. Você passa muitos meses sem encontrar. Nessas cadeiras, você vai encontrar, de novo, a tia do café, você vai encontrar a tia da limpeza, você vai encontrar pessoas nessas atividades. Mas ali na mesa, deliberando, tomando decisões, o Fábio comentou muito isso no último podcast, é muito pouco. Você foi muito feliz. Precisa virar algo natural. Não é razoável, pleno século XXI, a gente encontrar um executivo retinto numa cadeira de CEO, CFO e, nossa,
Eu não deveria estar comemorando por ter conhecido há meses atrás um ex-CFO negro retinto. Deveria ser algo normal. Por isso que eu trago a mensagem de existe muitas lutas ainda para a gente travar. Tem muito a ser feito. Mas a gente também tem que comemorar as coisas que a gente se depara por aí. Como, por exemplo, esse executivo, sócios que existem hoje na firma que eu atuo, que são negros retintos, que é um orgulho. Eu tenho um orgulho, talvez. Eu tenho que um dia parar, ir lá e pegar na mão e falar, cara, é um privilégio estar nessa corporação com você. Porque talvez nem ele saiba o tamanho do impacto que ele tem ali como um sócio de uma firma desse porte. Então, são pequenas coisinhas, mas que todos nós temos que se unir. Precisamos pensar junto. Se eu tivesse meu momento de fala para falar, William, divida o que você acha que dá para fazer. Eu não tenho hoje as respostas 100%. Acho que é a sociedade se unir, todo mundo se unir, a comunidade se unir e a gente criar mecanismos. A gente sabe que o povo preto é muito unido, assim, um ajudando o outro, mas cabe mais. Cabe mais cara, como consigo te ajudar? Sei lá, a gente tem que ser criativo, a gente precisa se ajudar. William, e já caminhando para o final desse papo muito bom, daria para falar mais 2 horas sobre isso, porque as ramificações do tema racismo estrutural, diversidade, raça especificamente, o povo negro, ele daria para a gente falar 2 horas só de problemas com agentes de segurança pública, mais 1 hora com a questão de lideranças de pessoas negras no poder, visões políticas, relacionamentos, entre outros. A gente precisa escolher alguns caminhos, mas olha só, eu citei alguns, que não são todos, ainda tem muito mais, a lista é bem grande. Qual que é o recado final que você dá agora, não só para o povo negro, para o povo preto, mas para outra parcela, para a gente não falar só de pregação para convertido, mas para a gente falar de pessoas que são importantes nessa jornada e que precisam se aliar a nós na questão de serem protagonistas no quesito antirracista, serem protagonistas em fazer essas trajetórias serem mais leves e essas trajetórias, esses canais, essas ações afirmativas ajudarem a entrar, são importantes, mas terem pessoas aliadas a nós para contribuir à permanência. Qual que é o recado que você dá para esse grupo, para o grupo de pessoas brancas no quesito de conhecimento, não olhar esse tema como mimimi, nunca vai sentir a dor, mas olhar diferente para isso? Excelente, Marcelo. Assim, eu gostaria de conectar uma das minhas falas. Em uma dessas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu mencionei que um executivo de grande envergadura, ele teve um momento de fala e eu fiquei muito sensibilizado. Ele mexeu comigo porque eu não esperava, eu não tinha a expectativa num executivo daquele calibre assumir que naqueles 3 meses de aprofundamento, de letramento racial, ele não tinha dimensão daquilo. Então eu conecto a essa fala no seguinte contexto, que busque entender o que está acontecendo. Tem muita fake news, tem muito desvio de foco, tem muitas coisas que são muito distorcidas. Que busque os livros, que busque a oportunidade de se conectar. O Fábio fez um comentário no último podcast que eu adorei. Se conecte, faça conexão com o negro mais próximo que você tiver, pra você entender um pouquinho do contexto. O que é o dia a dia daquele homem negro, daquela mulher negra, ainda até aproveitando o seu gancho, mais uma caixa, né? Mulher negra, além de ter a questão de ser mulher, ainda tem a questão racial. Então imagina o tamanho do desafio. Então a provocação que eu faço para essa população, para essa comunidade que tem o interesse de se engajar nesse assunto, tem o interesse de, cara, tá bom, vai, não é mimimi, deixa eu entender do que a gente está discutindo. Fique mais próximo dessas pessoas, tenha a oportunidade de entender o que está acontecendo, como que é o dia a dia dessa pessoa, como essa pessoa faz para ela sair da sua casa, chegar até aquela empresa, chegar até aquela situação, porque não é tão simples. Nem todo mundo começa o dia igual, nem todo mundo termina o dia igual. Nem todo mundo dá 6 horas, vai para casa com as crianças brincando no jardim. Tem pessoa que mal sabe o que vai encontrar quando chegar em casa. E é a pessoa que você espera chegar na corporação no outro dia de manhã e você quer ver um sorriso no rosto.
mas às vezes você nem sabe como que foi essas horas do dia que terminou ao próximo. Então, eu faria essa provocação, eu traria essa mensagem, que a gente tem o coração aberto para entender, tentar capturar esses assuntos, desconstruir totalmente essas falas de mimimi, que elas são perigosíssimas, né? É um prejuízo grande para a causa e para a luta. Então, que dê a oportunidade, que se conecte às pessoas pretas mais próximas ali, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar insumos para começar a fomentar outras coisas, porque é aos pouquinhos mesmo. Similar ao que falamos aqui, que, cara, um belo dia foi dando alguns estralos e a gente vai começando a perceber algumas coisas. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e agradecer, Marcelo. Foi uma Obrigado honra. mais uma vez, viu, William? Foi uma honra. Com certeza a galera que está acompanhando aqui vai te ver como inspiração, vai ter insights, vai refletir de uma maneira diferente. Afinal de contas, essa é a proposta. É o objetivo. E assim, espero que, além de pessoas pretas terem a lente do William para enxergar as mesmas coisas de maneira diferentes, que pessoas brancas também possam se aliar à nossa luta. Com certeza. E nós não queremos que as pessoas vivam as mesmas mazelas, tenham as mesmas dificuldades, mas que elas apoiem todos nós e aos próximos negros que estão aí vindo no mundo corporativo, no mundo como um todo, para que seja menos doloroso esse processo. E que não tenhamos só ações de entrada, mas tenham ações de permanência, Com certeza. tenham ações de curiosidade para conhecer mais a realidade de cada um, e isso só vai acrescentar a trajetória de todos. Todo mundo vai ganhar. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que Para você agradeço. que chegou até aqui, é a parte do nosso jabá clássico, não deixa de comentar. Faz um comentário, uma pergunta para o William, que vai lá ter acesso aos comentários também. Uma parte que você gostou do conteúdo, um insight, ou mesmo uma ideia contrária, que é um espaço democrático, com respeito, você tem total acesso e é muito bem-vindo aqui. Coloque o seu comentário, a sua opinião, a sua perspectiva. Não deixe de se inscrever no canal, coloca o joinha aí, o like, para esse conteúdo e para mais pessoas. E não deixa de ativar o sininho para os próximos conteúdos você ser avisado assim que ele for veiculado no YouTube. Muito obrigado, até a próxima.